Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem ter nascido com uma estrela brilhando sobre suas cabeças? Elas não necessariamente estudaram mais, não vieram de famílias ricas, e muitas vezes nem são as mais inteligentes da sala. E mesmo assim, prosperam. Constroem negócios, acumulam riqueza, conquistam liberdade. O que essas pessoas têm de diferente? Essa foi exatamente a pergunta que Napoleon Hill tentou responder ao longo de mais de 2 décadas. A pedido do milionário Andrew Carnegie, ele entrevistou mais de 500 pessoas extremamente bem-sucedidas, como Henry Ford, Thomas Edison, Alexander Graham Bell e John D. Rockefeller. O objetivo era simples: descobrir o que essas pessoas sabiam ou faziam que as tornavam tão extraordinárias. O resultado dessa missão foi um conjunto de princípios que Hill reuniu no clássico livro Quem Pensa Enriquece. E tudo começa com uma revelação poderosa. O segredo do sucesso não está nos recursos que você tem, mas na forma como você pensa. Sua mente, se bem treinada, pode se tornar sua maior fonte de riqueza. Mas se for negligenciada, pode também ser o maior sabotador da sua vida. Pensar corretamente é mais valioso do que qualquer diploma, mais poderoso do que qualquer habilidade técnica. É o ponto de partida para tudo. Hill defende que pensamentos são coisas. Sim, coisas reais. Eles têm peso, energia, vibração. E quando alimentados com emoção, se tornam crenças. As crenças, por sua vez, guiam nossas ações, e nossas ações moldam nossa realidade. Mas atenção, não é qualquer pensamento que gera riqueza. Pensamentos vagos, negativos ou dispersos apenas reforçam a escassez. O que muda a sua vida é o pensamento direcionado, com propósito, com clareza e, principalmente, com intensidade emocional. É esse tipo de pensamento que desperta ideias, cria planos, conecta oportunidades e move você para frente mesmo diante dos obstáculos. Hill afirma que todos os grandes feitos da humanidade começaram com uma ideia. Uma simples ideia, alimentada por fé, desejo ardente e ação disciplinada. O avião de Santos Dumont, a luz de Edison, a linha de montagem de Ford. Tudo nasceu na mente de alguém que se recusou a aceitar os limites impostos pela realidade comum. E o mais interessante é que esse poder está disponível para qualquer pessoa, inclusive você. Não importa a sua origem, sua idade, sua situação financeira atual. A mente humana é universal. Todos nós temos acesso à mesma fonte criativa. A diferença está em quem decide explorar esse poder e quem continua vivendo no piloto automático, repetindo pensamentos antigos, medos herdados e crenças limitantes. Vamos fazer uma pausa e refletir. Quais são os pensamentos que dominam sua mente hoje? Você passa mais tempo pensando em soluções ou em problemas, em oportunidades ou em crises, em crescimento ou em escassez? A mente funciona como um ímã. Ela atrai aquilo que você mais foca. Se você vive pensando que dinheiro é difícil, que não tem sorte, que os ricos são desonestos ou que não nasceu para isso, adivinhe? Sua realidade vai refletir exatamente isso. Por outro lado, se você começa a treinar sua mente para focar em soluções, abundância, possibilidades e ações inteligentes, você gradualmente começa a enxergar caminhos que antes pareciam invisíveis. É por isso que o primeiro passo do enriquecimento não está na conta bancária, mas na mentalidade. E mentalidade é como um músculo. Precisa ser treinado diariamente. Você não muda sua vida com um vídeo, mas pode mudar sua rota com uma decisão. A decisão de assumir o controle do que entra e permanece em sua mente. A decisão de parar de ser refém do noticiário, da opinião dos outros ou das vozes do medo. A decisão de pensar por conta própria e pensar grande. Napoleon Hill deixou claro: o sucesso não é resultado do acaso. Ele é construído conscientemente, passo a passo, pensamento após pensamento. Quando você entende isso, deixa de esperar pela sorte e começa a criar suas próprias oportunidades. Você começa a agir diferente, a falar diferente, a se relacionar com outras pessoas
seus hábitos mudam. E, pouco a pouco, o mundo responde. Porque o mundo exterior é apenas um reflexo do seu mundo interior. Neste vídeo, vamos explorar os 13 princípios fundamentais que Napoleon Hill identificou como essenciais para alcançar a riqueza. Mas nada fará sentido se você não aceitar este primeiro e mais importante ponto. Tudo começa na mente. Enquanto você continuar pensando como pensa hoje, continuará vivendo como vive hoje. Para mudar seus resultados, precisa mudar seus pensamentos. E não apenas por um dia, mas de forma constante, até que seu novo modo de pensar se torne natural, automático, inabalável. A mente é o terreno. O desejo é a semente. A fé é a água. E a ação é a luz do sol. Se você cultivar isso todos os dias, vai colher mais do que imaginava possível. Por isso, pare agora e faça um compromisso consigo mesmo. O de reprogramar sua mente, de aprender a pensar com propósito, de substituir dúvidas por decisões, de trocar distrações por foco e, acima de tudo, de pensar riqueza. Porque quem pensa, enriquece, literalmente. Se você quiser transformar pensamento em riqueza, o ingrediente essencial que jamais pode faltar é o desejo. Mas não é qualquer desejo. Não é o tipo de pensamento que passa pela sua cabeça como uma nuvem distraída. Não estamos falando de querer algo se der certo, se acontecer, se for possível. Estamos falando de um desejo ardente, que queima por dentro, que tira o sono, que faz você levantar da cama com energia e que não aceita desculpas nem alternativas. Napoleon Hill foi categórico. Todo grande feito começou com um desejo intenso, definido e inegociável. Um desejo que não é abalado pelas críticas, pelo medo ou pela dúvida. Um desejo que se transforma em obsessão positiva, que te puxa para a frente, mesmo quando tudo parece conspirar contra. Esse é o verdadeiro ponto de partida da riqueza. Desejo é o que transforma o eu gostaria em eu vou conseguir. É o combustível que te mantém de pé nos dias difíceis, que não te deixa parar diante dos obstáculos e que grita dentro de você quando o mundo ao redor está em silêncio. Mas para que o desejo funcione como força propulsora, ele precisa ser específico. Vago demais, ele se perde. É como uma bússola quebrada. Gira para todos os lados e não te leva a lugar algum. Então pergunte a si mesmo agora: o que você quer exatamente? Quanto dinheiro você quer? Para fazer o quê? Em quanto tempo? Com qual estilo de vida? Quais pessoas estarão ao seu redor? Onde você vai morar? Com o que vai trabalhar? O que vai sentir? Seja brutalmente honesto. Escreva isso em detalhes. Porque é assim que você transforma o desejo em direção. É assim que você começa a programar sua mente para buscar caminhos. Hill ensinava um exercício poderoso, que você pode começar a aplicar hoje mesmo. Ele chamou isso de Fórmula do Desejo, composta por 6 passos simples, mas profundamente transformadores. Decida exatamente quanto dinheiro deseja obter. Determine o que você está disposto a dar em troca. Nada vem de graça. Você vai precisar de esforço, tempo, estudo, ação. Estabeleça uma data definida para alcançar esse objetivo. Crie um plano claro e comece a agir, imediatamente. Mesmo que o plano ainda não esteja perfeito. Escreva uma declaração clara e concisa com todos os pontos anteriores. Leia essa declaração 2 vezes por dia. Todos os dias. De manhã e antes de dormir. Com emoção e convicção. Você pode achar isso simples demais. Pode até parecer bobo. Mas pense nisso. Quantas pessoas você conhece que realmente aplicam esse tipo de prática com constância? Quase ninguém. E é exatamente por isso que poucos alcançam aquilo que querem. A maioria deseja, mas não compromete. Deseja, mas não planeja. Deseja, mas não age. E o universo não recompensa o desejo morno. Ele responde à clareza, à convicção, à entrega total. Até agora, ouça com atenção. Você só vai alcançar aquilo pelo qual está verdadeiramente disposto a pagar o preço. Isso não significa sofrimento ou sacrifício cego. Significa foco,
Significa priorizar. Significa escolher a longo prazo ao invés do prazer momentâneo. Significa agir mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando o resultado ainda não apareceu. Porque quem tem um desejo ardente, não desiste. Ele se adapta, muda a rota, aprende, mas nunca larga o leme .xto padrão. Você precisa desenvolver essa fome, essa chama interior que não se apaga. E essa chama nasce quando você entende o porquê do seu desejo. Pergunte-se, por que você quer enriquecer? O que isso vai permitir? Como vai impactar sua família, sua liberdade, sua paz? Quanto mais forte o seu porquê, mais inabalável será sua jornada. E lembre-se, o desejo verdadeiro não espera o momento perfeito. Ele começa com o que tem. Ele transforma o medo em impulso. Ele troca, e se não der certo, por como eu vou fazer dar certo? E quando essa energia se alinha com seu pensamento e suas ações, você se torna imparável. Talvez agora você esteja pensando, mas eu já desejei tantas coisas e não consegui. A questão não é apenas desejar, é desejar de forma consciente, clara, com um plano, com repetição, com fé e principalmente com ação diária. Hill repetia isso o tempo todo. O desejo sem ação é fantasia. O desejo com ação é criação. Imagine agora uma locomotiva. No começo ela está parada. Você coloca a lenha, aquece a caldeira, leva tempo. Nada parece acontecer. Mas aos poucos ela começa a se mover. Devagar, 1 centímetro, depois 2, depois 1 metro. E então ganha velocidade. Quando atinge seu ritmo, nenhuma muralha para. O seu desejo funciona assim. No início pode parecer lento, pode doer. Mas se você continuar alimentando essa chama com visualização, repetição e ação, ela se torna imparável. Não se trata de mágica. Trata-se de física emocional. Você constrói um momentum que te leva adiante, mesmo quando parece não haver caminho. Agora olhe ao seu redor. Quantas pessoas você conhece que vivem sem desejo verdadeiro, que apenas seguem o fluxo, que reclamam, mas não decidem, que esperam que alguém venha salvá-las? Essas pessoas não têm clareza. E sem clareza, o desejo se apaga. E sem desejo, não há ação. E sem ação, não há conquista. Você não pode se dar ao luxo de viver assim. Você veio ao mundo para muito mais. Dentro de você, há uma força esperando para ser ativada. E essa força começa com um desejo. Um desejo tão grande que não cabe mais dentro de você. Um desejo que explode em forma de ideias, que vira plano, que vira movimento, que vira resultado. Então pare de esperar, pare de duvidar, pare de perguntar se é possível. A única pergunta que você deve fazer agora é: o quanto você realmente quer? E se a resposta for mais do que tudo, então comece hoje. Escreva seu objetivo. Leia todos os dias. Imagine com clareza. E haja, mesmo com medo. Porque o mundo não pertence aos que sonham, mas aos que desejam com tanta força que não aceitam outra opção além de vencer. Você é um deles. E este é o seu momento de acender a centelha. Você já percebeu como algumas pessoas, mesmo sem saber exatamente o como, simplesmente avançam com a certeza de que vão chegar lá? Elas têm algo que as sustenta diante da dúvida, do medo, da espera. Esse algo se chama fé. Mas aqui, não estamos falando de fé religiosa, e sim de uma fé prática, objetiva, que é crença absoluta em si mesmo e na possibilidade de tornar real aquilo que hoje é só um pensamento. Napoleon Hill afirma com clareza: fé é o estado mental que transforma o desejo em realidade. E essa fé, ao contrário do que muitos pensam, pode ser desenvolvida. Ela não nasce pronta. Ela é construída dia após dia por meio da repetição de pensamentos positivos, visualizações e, principalmente, ação consistente. Quanto mais você se vê realizando seu objetivo, mais sua mente acredita. E quanto mais ela acredita, mais ela colabora com você, encontrando soluções,
recursos, força. A mente é como um jardim. Se você não plantar sementes de fé, vão crescer ervas daninhas de dúvida, medo, pessimismo. E o pior, essas ervas não precisam de convite para crescer. Elas se instalam automaticamente, alimentadas pelas notícias negativas, pelas pessoas ao seu redor, pelos próprios erros do passado. Por isso, você precisa fazer uma escolha consciente. Todos os dias, plantar fé, regar com afirmações, nutrir com imagens mentais de sucesso, proteger com disciplina emocional. Hill nos ensina que a fé é ativada pela repetição da autossugestão. Se você repetir com convicção todos os dias que é capaz, digno, próspero e bem-sucedido, sua mente aceitará isso como uma verdade. E se a sua mente acredita, tudo começa a mudar. Porque você começa a agir como alguém que já conquistou. E o mundo responde ao seu posicionamento. A fé, portanto, não é passiva. Não é só acreditar e esperar. É acreditar e agir. Acreditar e estudar. Acreditar e insistir. Quando você diz para si mesmo, eu vou fazer isso acontecer, e age como tal, a vida começa a se alinhar. Pessoas aparecem. Oportunidades surgem. E o que antes parecia distante começa a se aproximar. Mas atenção, a fé não elimina os desafios. Ela apenas te impede de parar diante deles. O que muda não é o tamanho do obstáculo, é o tamanho da sua determinação. É a sua atitude mental diante da dificuldade. Uma mente com fé não enxerga muros, ela enxerga caminhos. Ela entende que cada barreira é um degrau, que cada erro é aprendizado, que cada queda é uma chance de se levantar mais forte. Então pare agora e se pergunte: em que você tem colocado sua fé? No medo, na escassez, no que os outros disseram? Ou em si mesmo, no seu potencial, na sua capacidade de criar um futuro diferente? Mude o foco da sua crença e você mudará seus resultados. Você pode começar agora. Feche os olhos por um instante e repita: eu tenho fé em mim mesmo. Eu sou capaz. Eu sou merecedor. Eu conquisto o que eu desejo. A cada dia estou mais perto da minha realização. Repita isso com emoção. Faça disso um ritual, porque a fé não se explica, se pratica. E quanto mais você pratica, mais ela se fortalece. E lembre-se, não é o mundo que define seu sucesso. É a fé que você cultiva dentro de você. Se você quer enriquecer, pensar e desejar não são suficientes. Você precisa se preparar. Precisa adquirir conhecimento especializado, aquele que tem aplicação prática, que gera valor, que resolve problemas. Napoleon Hill deixou isso claro. Dinheiro segue valor. E valor nasce da combinação entre conhecimento e ação. Mas atenção, não estamos falando de acumular diplomas. O que enriquece não é o quanto você sabe, mas o quanto você aplica. O mundo está cheio de gente altamente qualificada vivendo na escassez, porque nunca entendeu como transformar conhecimento em resultado. O que você precisa é de conhecimento específico, direto, voltado para aquilo que quer realizar. Se seu objetivo é abrir um negócio, aprenda sobre gestão, vendas, marketing. Se quer investir, aprenda sobre finanças. Se quer escalar uma carreira, aprenda como se destacar, como liderar, como resolver os problemas que ninguém mais resolve. Hill descobriu que os milionários que estudou não sabiam tudo, mas sabiam aquilo que era necessário. E mais, sabiam onde buscar o que não sabiam. Eles criavam redes de especialistas, contratavam mentores, estudavam com foco. Eles valorizavam o aprendizado contínuo, porque sabiam que o conhecimento é o único investimento que ninguém pode tirar. Você precisa se tornar uma máquina de aprender. Ler todos os dias. Ouvir quem chegou onde você quer chegar. Participar de cursos, eventos, mentorias. E, principalmente, testar o que aprendeu. Porque a teoria só vira riqueza quando é aplicada. Você pode começar agora mesmo. Pegue uma folha de papel e escreva: o que eu preciso aprender para chegar onde quero? Liste tudo. Agora priorize. Escolha uma coisa para começar hoje.
Pode ser um livro, um vídeo, uma conversa com alguém mais experiente. O importante é sair da estagnação. E mais um ponto. O conhecimento especializado se renova. O mundo muda rápido. Se você parar de aprender, será ultrapassado. Por isso, desenvolva o hábito de estar sempre um passo à frente. Esteja onde o conhecimento está. Antecipe tendências. Torne-se alguém que está sempre crescendo. Porque quem cresce, prospera. Você chegou até aqui. Já sabe do poder do pensamento, da força do desejo, da importância da fé e do valor do conhecimento. Mas agora, chegamos ao ponto que separa os sonhadores dos realizadores, a decisão firme e a persistência inabalável. Napoleon Hill descobriu que a indecisão é o maior ladrão de oportunidades. Quem hesita, perde. Quem demora a decidir, perde o timing. E quem muda de ideia a cada obstáculo, nunca avança. Você precisa decidir. E decidir, de verdade, é fechar as portas da dúvida. É dizer sim para o seu propósito e não para tudo que te afasta dele. É assumir responsabilidade total pelo seu caminho. Mais do que decidir, você precisa persistir. Porque o sucesso não vem para os mais rápidos, e sim para os que não desistem. Vai haver rejeição, vai haver crítica, vai haver queda. Mas se você continuar, você vence. Hill contou a história de um homem que escavou por semanas em busca de ouro e parou a poucos metros da riqueza. Vendeu tudo, e quem comprou achou o ouro com pouco esforço. Moral da história: muitos desistem quando estão muito perto, e você não pode ser um deles. Desenvolva persistência como músculo. Comece com pequenas metas, complete cada uma, depois aumente, e vá se tornando cada vez mais resiliente. Porque persistência não é só continuar, é continuar aprendendo, ajustando, melhorando. Você quer enriquecer? Então prometa agora a si mesmo: eu vou continuar, aconteça o que acontecer. Eu sou movido por um propósito maior. Chegamos ao fim dessa jornada, mas, na verdade, esse é só o começo da sua transformação. Você agora conhece os princípios: pensamento, desejo, fé, conhecimento, decisão, persistência. Você entendeu que a mente é a semente da riqueza, que sua realidade externa começa dentro de você. Napoleon Hill resumiu tudo isso em uma frase poderosa: você é o mestre do seu destino. Você é o capitão da sua alma. Nada, absolutamente nada, poderá te impedir se você internalizar isso. Não importa a sua origem, suas dificuldades, seus erros. A partir de hoje você é responsável. Você decide, você cria. Então agora feche os olhos por um momento e imagine. Imagine a vida que você vai viver daqui a 5 anos, se aplicar tudo isso com seriedade. Imagine sua liberdade. Imagine a paz de mente. Imagine a sua família sendo impactada. Imagine você inspirando outras pessoas com sua história. Sim, isso é possível. E tudo começa com o que você vai fazer hoje. E antes de finalizar, quero te fazer um convite. Se esse conteúdo te impactou, deixe seu comentário aqui embaixo. Me conta qual parte mais te marcou. E claro, se inscreva no canal, porque toda semana vamos trazer mais conteúdo como esse, para te ajudar a crescer, prosperar e conquistar aquilo que você merece. Lembre-se, quem pensa enriquece. E agora você pensa diferente. O futuro começa hoje, e ele está nas suas mãos.